A todos a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Palavra de Esperança e o tema deste nosso encontro é o Senhor Jesus sempre cuida dos necessitados. Não há ninguém aflito, desesperado, que busque ao Senhor e deixe de encontrar o seu cuidado. E nós vamos ler agora um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas. E diz assim a Palavra do Senhor. Respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Percebam que esse texto traz uma parábola, uma entre tantas, uma parábola contada pelo Senhor Jesus, que ficou conhecida como a parábola do bom samaritano. Essa parábola conta a história de um homem necessitado. Qual foi a necessidade daquele homem? Ele estava num trajeto, num percurso, e de repente sofre um assalto, é espancado, naturalmente os seus bens, aquilo que ele tinha, é levado, e ele é deixado caído, quase à morte, é o que descreve a palavra de Deus. Esse primeiro aspecto, ou seja, aquilo que aquele homem sofreu, pode ser que, em alguma medida, você esteja passando por isto. O homem, eu já mencionei, foi assaltado, espancado, perdeu bens, foi largado, desprezado, todo machucado, quase morrendo. Será que você, de alguma maneira, se encontra assim? Pode ser dentro da sua casa, da sua família, um casamento é possível que está caminhando ou acabando ou já destruído, a esperança que se foi, coração cheio de mágoas, de angústias, problemas profissionais, materiais, interiores, sentimentos. Aquele homem passou por uma situação gravíssima, como nós já aqui narramos. Se você está passando por situações de grande dificuldade, nós vamos ver o que aconteceu na parábola contada pelo Senhor Jesus. O Senhor prossegue na parábola e aqui há um destaque. Nós não lemos, para que não ficasse muito longa a leitura, mas 2 pessoas, 2 outros homens, antes daquele sobre quem nós lemos e que cuidou do necessitado, 2 homens antes haviam passado por ele, o viram naquela situação e nada fizeram. Chama a atenção que um desses homens era um sacerdote e o outro era um levita. Ou seja, ambos tinham vinculações de caráter religioso, espiritual, mas nada fizeram pelo homem necessitado. Muitas vezes acontece isto, não é verdade? A pessoa busca um refúgio, ela busca encontrar a presença de Deus, até se liga ou assiste algum conteúdo de caráter religioso, vai a um lugar, a um outro, e nada encontra que possa satisfazer a sua alma e responder aos anseios do seu coração. Com aquele homem do texto,
foi exatamente assim. Quem sabe também você já bateu em muitas portas, tentou muitas opções e isso não lhe trouxe bênção, não respondeu à sua necessidade. Nós vamos ver agora e vamos aqui reforçar o que já lemos e como aquele homem aflito foi abençoado. Continua a parábola contada pelo Senhor Jesus, que um homem, um bom samaritano, alguém com um coração de boas intenções, de boas dádivas, mas que não conhecia, isso é muito importante. Esse bom samaritano não conhecia aquele que estava caído, necessitado, quase morrendo. Mas ele, quando passou e viu a situação daquele homem assaltado, espancado, diz a Bíblia textualmente que ele moveu-se de íntima compaixão. Em outras palavras, ele não ficou alheio à necessidade daquele homem aflito, ao contrário, ele adotou algumas providências. Esse bom samaritano profeticamente fala do Senhor Jesus, aquele que um dia olhou para nós e está olhando hoje também com olhar de misericórdia, de compaixão, pronto a socorrer, a ajudar, mesmo que você se encontre no pecado, distante de Deus, desviado do caminho, não tenha tido até o presente momento uma experiência de conhecer a Jesus verdadeiramente, nem por isto ele deixa de te amar, muito menos ele não quer te socorrer, ao contrário, ele quer te abençoar. Por isso que prossegue o texto, aquele bom samaritano começou a ajudar o homem que estava lá caído. Cuidou das feridas, tomou o azeite, tomou o vinho, aplicou naquelas feridas, o colocou sobre a sua montaria, o animal que o ajudava, ou sobre o qual ele era transportado, levou o homem para uma estalagem, ou seja, uma pousada, uma espécie de hotel daquela época, e continuou a cuidar dele. Que maravilha esse cuidado do bom samaritano por aquele homem aflito. O Senhor Jesus faz isto mesmo. Ele veio ao mundo um dia como homem, foi à cruz, derramou sangue inocente para que o seu amor, o seu cuidado, a sua presença, tudo nos fosse dado e entregue. Você está com o coração ferido? Ele cura. Existem mágoas? É azeite, é vinho, ou seja, é a presença do seu Espírito Santo como resultado do sangue que um dia ele derramou na cruz. Ele colocou o homem sobre a sua montaria. Jesus leva sobre ele, levou na cruz, ele leva também quando nós a ele invocamos os nossos pecados, o fardo, o peso que nos atinge, que nos aflige, que nos deixa prostrados. O Senhor cuida de todas as coisas. Ele levou o homem àquela pousada. Você, talvez a sua situação, a sua necessidade seja esta: ter um lugar para habitar. Que lugar é este? É a presença de Deus pela fé em Jesus. E hoje você pode tomar uma decisão, dar esse passo. Senhor, eu aceito, cuida da minha vida. Isso talvez e certamente já era até suficiente, mas não foi só. O bom samaritano, ao chegar naquela hospedagem, naquela pousada, deixou aquele homem já cuidado, já medicado, e chamou o chefe da hospedaria, aquele que cuidava daquele lugar, e disse assim: continua cuidando dele. Está aqui o valor, ou seja, as diárias, o preço da hospedagem, eu estou aqui te pagando 2 dinheiros. E tem mais, o tempo que ele precisar ficar aqui,
você não se preocupe com as despesas, porque eu pagarei tudo e mais. Eu vou voltar aqui para encontrar esse homem aflito. O Senhor Jesus fez isto e a sua obra hoje é realizada pelo seu Espírito Santo. Por que ele pagou 2 dinheiros? Porque pelo preço que ele pagou na cruz, nós temos direito à comunhão, a entrar na presença de Deus. E o seu Espírito Santo cuida de cada um ou de todos aqueles que dele se aproximam. Diz a Bíblia que nós não estamos sós, mas o seu Espírito Santo entra no coração do homem, daquele que abre a sua vida para a fé em Jesus. Ele intercede diante de Deus por nós, com gemidos inexprimíveis. Você não precisa pagar nada, fazer sacrifício, é só aceitar Jesus no coração. Com um detalhe, lembram que aquele bom samaritano disse: eu vou voltar para encontrar o homem aflito? Jesus um dia vai voltar para arrebatar a sua igreja. E se você estiver na presença dele, se o aceitar, se mantiver no caminho, quando ele voltar, você há de subir, a encontrá-lo nas nuvens com poder e grande glória. Que o Senhor nos abençoe e que você nunca se esqueça: Jesus cuida de todos os seus e quer cuidar da sua vida. Nós vamos orar neste momento. Senhor Deus, nós levantamos a Ti a súplica por todos aqueles que, necessitados, precisam desta palavra de esperança e deste ato que só o Senhor Jesus pode realizar. Abençoa neste momento, abençoa as pessoas, as famílias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que Deus assim nos abençoe. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.